Uma colher de azeite e uma pitada de sal. Misture tudo. Ingira. E depois escove muito bem a língua. É um remédio potente. Que a graça, a paz, a comunhão de Deus e do Divino Espírito Santo seja com todos. E falando de Jesus hoje, o Espírito Santo nos trouxe uma mensagem ao nosso coração. Queremos compartilhar com vocês. E primeiro vamos aos agradecimentos. Agradecemos a todos vocês, queridos ouvintes. Logicamente, primeiramente a Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, pela oportunidade de estar aqui falando de Jesus, falando com você. Como você está? Como você tem passado? Escreva aqui nos comentários, querido. Nós queremos saber. Queremos interagir com você. Queremos orar por você. Você comentar, pedir oração, nós colocaremos no caderno de oração para assim estar intercedendo por você e pela tua família, com todo prazer, com todo privilégio. Você, querido ouvinte, que tem compartilhado os nossos vídeos, que tem dado like, que tem interagido no canal, Deus abençoe você e a tua família. Quero mandar um abraço bem carinhoso para minha amiga, a minha patroa, Dona Elisete. Ela vai estar vendo esse vídeo, olha. Como vocês sabem, dia 18 foi o meu aniversário. E ela veio hoje com um presente, ó, que eu gostei muito. Eu falei pra ela, vou gravar o vídeo e vou vestir, ó. Uma blusa muito bonita, ficou muito bem. Adorei a cor. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, querida, a tua família. Deus abençoe a tua bondade, o teu coração. Amei o presente, amei, amo o carinho seu, da Elisângela também, um abraço para Elisângela, minha patroa também. Deus abençoe Elisângela. O Pedro, feliz aniversário para o Pedro, feliz aniversário para a Júlia. Deus abençoe o Andrei, Deus abençoe o pai dessas crianças, da Júlia. E a mãe da Júlia também, do Pedro. Deus abençoe essa família maravilhosa, ó. Mora aqui dentro do meu coração. Já aprendi a amar vocês. Glória a Deus. E vamos à mensagem da palavra de Deus. Mas, no começo do vídeo, eu estarei colocando o canal do nosso irmão Luiz Aquino. Vai lá, interaja, compartilhe, dê o like. Olha, um canal abençoado, peça oração, fique à vontade para falar com o servo do Senhor, que vai te dar todo o apoio, todo carinho. Tenho recebido muito acolhimento através deste canal com o servo de Deus. Na mensagem de Deus, que ele está falando sobre a incredulidade. Não vai ser esse título, mas vai se referir a isso. A incredulidade do nosso coração, já falo do nosso coração, é terrível, meus amados. Eu conheci o Evangelho, tinha 14 anos e foi-me ensinado uma religião, servia o Senhor através de costumes, de dogmas. Foi assim que eu servi a Deus por 7 anos. Não, foi por 2 anos. Sim,
apenas 2 anos, e me batizei e afastei do Evangelho. Depois casei, dali 3 meses, voltei para os braços do Senhor, voltando novamente a servir ao Senhor. Fiquei por mais 8 anos, caí, fiquei afastada por mais quase 8 anos também. Foi muito tempo que eu perdi no Evangelho. E olha, quando eu tive um encontro real com o Senhor, olha, veja só, depois de tanto tempo que eu fui ter uma experiência linda com o Senhor, numa certa manhã, quando o Senhor, o Espírito Santo, me visitou e me deu novas línguas, visões celestiais e renovou a minha fé. E foi assim que eu comecei a ter experiências mais profundas, queridos. E por isso eu retornei aos caminhos do Senhor. E eu não desisto, não desisto. Não estou indo na casa do Senhor como se deveria ir, mas estou procurando conhecer o Senhor, me aprofundar nas coisas de Deus, conhecer o Espírito Santo. Vamos começar tudo de novo. Se nós aprendemos errado, vamos aprender o certo. Que o Espírito Santo nos instrua, nos ensine. Os apóstolos andaram com Jesus. Derrubei meu negócio ali. Os apóstolos andaram com Jesus durante tivemos 3 anos, foi o ministério de Jesus. Durante 3 anos andaram com Jesus, viram sinais, prodígios, maravilha. E durante todo esse tempo o Senhor falou, revelou a eles que teria que padecer, que teria que morrer por amor à humanidade. E sempre o Senhor estava ali dando pista e falando sobre que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar ao 3º dia. E foi falando, queridos, foi falando. E quando aconteceu, vocês acham que eles acreditaram? Vamos meditar na palavra do Senhor. Está no livro de Lucas, capítulo 24, 13. Que Jesus surge no caminho de Emaús. Mas veja bem, sempre eu vi essa passagem, nunca tinha estudado a fundo, mas quando eu comecei a estudar, aqui no rodapé embaixo falou que os 2 discípulos que iam para Emaús um era Cleófas e o outro era Lucas. A Bíblia não menciona, mas no rodapé ali, estudando ali, fala-se que é o próprio Lucas, porque é ele que escreve, foi no livro de Lucas, né? Aqui que eu li sobre o que estava acontecendo aqui. Naquele mesmo dia, o 13, e naquele mesmo dia 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado, que não fala, não, mas lá logo à frente aparece, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. 11 quilômetros é bem longinho. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Mas veja bem, querido, estudando também. Quando você vê, escuta as pessoas pregar a palavra somente naquele versículo, somente naquela mensagem, e você não estuda, você não lê, você não faz ideia do que você não lê o contexto todo, você não estuda, então você não sabe. Eu não sabia. Realmente tem coisas aqui que eu não sabia, que esses discípulos que estavam indo para Emaús, eles já haviam recebido testemunho das mulheres que andavam com Cristo, que foram pela manhã para ungir o corpo do Senhor e vieram correndo, que daí apareceu os anjos para elas,
e elas ficaram atemorizadas. E os anjos falaram que Jesus tinha ressuscitado, que era para avisar Pedro. Elas foram e avisaram a Pedro. Pedro foi, viu e voltou correndo, voltou e anunciou o que vira. Ele não viu o Senhor. Mas veja bem, você acha que com todas essas provas aí, eles já estavam crendo que Jesus tinha ressuscitado? Negativo. Quando eles ficaram sabendo, estavam esses dois discípulos, Cleófas e Lucas, estavam no meio dos discípulos ali. Eles estavam ali e ouviram, mas eles não acreditaram. E como eles não acreditaram, eles acharam que elas estavam blefando, que elas tinham tido tipo uma visão, um sonho. Eles não acreditaram. O que aconteceu? Eles foram para Emaús, e no caminho de Emaús Jesus Cristo apareceu para eles. Só que quando Jesus apareceu para eles, o Senhor não deixou eles conhecer a Ele, veio em outra forma. E ali eles foram conversando. E olha, vamos ver lá. No 19, olha aqui, ó. No 18 fala de Cleófas. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhes: És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? Jesus se fez, né, de uma pessoa que não sabia o que tinha acontecido. E eles começaram a lhe explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de todo o povo. E com o chefe dos sacerdotes, nossas autoridades entregaram para ser condenado à pena de morte, o crucificaram. Olha só, preste atenção agora, aqui até grifei isso aqui, é de abrir a boca, ó. E nós acreditávamos, porque acreditava, mas não acredita. Acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, viu? Não acreditaram? Porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguravam que ele vive. Nem assim eles acreditaram. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos! Olha só o que Jesus falou. Ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós? Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés, discorrendo sobre ele todos os profetas, planou tudo a respeito que constatava em toda a Escritura. Ali Jesus começou a contar para ele tudo onde os profetas falavam dele, que ele deveria morrer e tal. E nem assim eles estavam acreditando que ainda era Jesus. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez com quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está indo ao fim. Então ele entrou para ficar com ele. Jesus fez que ia indo. Quase que eles iam perder o Senhor, hein? Até que daí eles insistiram para que ficasse com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa,
tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E neste mesmo instante eles abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. Imagina o susto que estes discípulos levaram quando o Senhor desapareceu diante dos olhos deles. Olha só a incredulidade. Olha só a incredulidade. E assim, também fala mais adiante, que Jesus aparece também aos discípulos. Daí esses dois discípulos voltaram para contar aos discípulos que Jesus tinha aparecido para ele. E aconteceu que, estando ainda eles conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivesse vendo um espírito. Olha só, Jesus apareceu e eles pensaram que Jesus era um espírito, um fantasma. Ficaram aterrorizados. Meu Deus, o ser humano, a incredulidade do ser humano é terrível. E olha só, Tomé não estava com eles. E quando eles contaram para Tomé o que aconteceu, Tomé também não acreditou. E quando o Senhor apareceu, o Senhor falou: Tomé, coloca o teu dedo aqui, veja do meu lado, veja minha cicatriz. E olha só, ele teve que colocar o dedo lá. E o Senhor falou para ele: Tomé, não sejas incrédulo, mas seja crente. Sim, a incredulidade do nosso coração é terrível. A incredulidade do nosso coração atrapalha de nós conhecermos o Senhor. E eu demorou muito tempo para me acreditar realmente que Jesus existia, que não era apenas uma fábula que os crentes tinham inventado. Falavam de Jesus e tal, só que eu não tinha aquela prova, mas o Senhor também apareceu em visões do céu a mim, e eu sou uma testemunha que Ele existe, que Ele é fiel, mas mesmo assim preciso ainda muito de Deus, preciso muito se chegar ao Senhor, preciso muito conhecer a Jesus, querido. Glória a Deus. Que o Espírito Santo nesta noite possa aumentar a nossa fé e nos aproximar do Senhor, tirando a nossa incredulidade, a dureza do nosso coração. Se muitas vezes temos o coração endurecido para aquele que demonstrou tanto amor por nós, para aquele que realmente vive, como Ele disse para mim, queridos. Oh, glória! Ele falou assim, quando eu abri a ressurreição de Cristo, Ele falou: está vendo, filha? Eu estou vivo. Bradou no meu coração e chegou a me estremecer. É para mim não esquecer que Ele está vivo, que Ele pode me salvar, que Ele pode salvar a minha família. O que importa, o que vale a pena, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é mesmo? O importante é nós estarmos com Cristo, servindo ao Senhor a tempo e fora de tempo, queridos, pregando a palavra, anunciando o poder de Deus. Eu sou uma testemunha que Jesus Cristo vive, que Ele ressuscitou no nosso século. Os discípulos foram testemunhas naquela época, e hoje o Senhor levanta homens e mulheres para testemunhar do seu poder, do seu amor, da sua ressurreição. Amém? Se você ouviu essas palavras e sentiu no teu coração de aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador,
Querido, se aprofunde na palavra de Deus, leia a palavra do Senhor diariamente, ore ao Senhor, fala para o Senhor: eu quero te conhecer, Espírito Santo. O Espírito Santo vai te mostrar, vai abrir o teu entendimento para a palavra do Senhor, vai te mostrar em visões celestiais o Senhor Jesus. As coisas celestiais são muitas. Ore, manda lá, baixando lá, e o poder de Deus é grande, o poder de Deus é imenso, e nós temos que nos despertar. Na nossa geração nós temos que nos levantar para falar do amor do Senhor. Olha assim comigo então, você que quer aceitar o Senhor Jesus, ou fazer, ou reconciliar. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu do livro da vida e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Senhor, me ajuda a te conhecer, me ajuda, Senhor, tira a incredulidade do meu coração, abre os meus olhos espirituais, tira as ceras espirituais dos meus ouvidos, Senhor, tira a dureza do meu coração, dá-me um coração novo, Senhor, para te servir com sinceridade. Em nome de Jesus, Pai, te louvamos, te agradecemos por cada ouvinte que tem ouvido e acompanhado o nosso programa, Pai. Ó Senhor Jesus, de nós nada temos, de nós nada somos, mas Tu és o Deus do impossível, Pai. Alcança este lar, esta casa, essa família, cura essa enfermidade, todo espírito de enfermidade que sai, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus!